Luiz Bevilacqua é engenheiro civil formado pela UFRJ, doutor em mecânica teórica e aplicada pela Universidade de Stanford e foi responsável pela criação dos programas de engenharia civil e de engenharia mecânica da COP. Em meados dos anos 70, Bevilacqua foi trabalhar na Promon. Na década de 80, o professor retornou para a carreira acadêmica e consolidou sua trajetória de sucesso. Foi reitor da PUC-Rio, fundou e presidiu a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, criou o Comitê de Pesquisa Interdisciplinar da CAPES. Bevilacqua foi reitor e um dos idealizadores do modelo transdisciplinar e sem departamentos da Universidade Federal do ABC. Em 2008, foi agraciado com o título de professor emérito da UFRJ e, desde então, atua no Núcleo de Transferência de Tecnologia do Programa de Engenharia Civil da COP. Em sua carreira profissional, sempre buscou contribuir para a formação de profissionais qualificados para desenvolver e consolidar a pesquisa de excelência no país. Bom, então trabalhava numa empresa geotécnica, mas sempre tive uma atração muito grande pela área de ensino e pesquisa. Eu fazia um pouco de pesquisa, fiz minha tese de livre docência. Eu estive em 1961, eu passei um ano na Alemanha, na Universidade de Stuttgart. Comecei a fazer um trabalho de investigação de engenharia de estruturas, de novos tipos de pontes, e a partir, inclusive, desse trabalho eu fiz o concurso e passei para o livre docente, isso nos anos 1968, 69. Mas nesse período, eu soube que tinha começado, vocês verem, na PUC do Rio de Janeiro, um curso de pós-graduação onde os professores eram contratados em tempo integral com salário decente. E fui para a PUC. Mas continuava dando as minhas aulas aqui no UFRJ, né? O professor Sidney Santos, que era o catedrático da cadeira de Ciências Materiais, para o qual trabalhava, etc., disse, olha, a UFRJ também tem uma coisa semelhante. Então saí da PUC e vim para a UFRJ. Vim fazer uma entrevista. Eu não fui convidado, eu vim procurar a UFRJ quando soube disso. Fiz uma entrevista com o professor Coimbra e com o professor Júlio Massarani. E eu fui, então, admitido na COP para criar o programa de engenharia civil. Nessa época, existiam muito poucos programas, né? Tinha o programa de engenharia química, que era o mais avançado, inclusive estava lá o Schmoll, estava o Afonso Telles, estava o Massarani, e eu acho que o Maurício Sadi, o Carlos Russo. Então, era um programa já bem estruturado, com algumas pessoas no exterior fazendo seus doutorados e os outros começando. Estava a engenharia elétrica começando com Carlos Távora, estava a produção com o Nilo. Depois veio o professor Walter Mannheimer, né? Um ano depois que foi então para a engenharia de materiais. Uma produção muito grande da COP, começou lá no Instituto de Química, lá na Praia Vermelha, né? E cheguei a trabalhar lá uns meses, mas logo depois veio transferido aqui para o Bloco G, né? Onde foi o início da COP, onde está a engenharia química, né? Atualmente. Eles criaram a FINEP financiou a COP, né? Mas nessa época, então, nós tínhamos já essa sustentação. No início da COP, então, o objetivo, né, era professores de tempo integral dedicados ao ensino e à pesquisa. O Coimbra fazia tudo isso, olha, não existe universidade com esse tipo de perfil, com professores de tempo integral, se não houver produção acadêmica. Pessoal com capacidade de fazer inovação tecnológica dentro da universidade e, eventualmente, fora da universidade. Foi criado enquanto o Coimbra ainda era diretor, né? Isso deve ter sido em 71, 72, por aí. Foi a Coptec. O primeiro diretor foi o professor Acher Mosser, que era da mecânica, né? Houve uma época que eu esqueci de falar também, mas é importante, né? Isso foi nos anos 70, no início dos anos 70, a implantação do primeiro computador na UFRJ. Foi muito, muito importante naquela época a introdução de todas as tecnologias de computação, né? Com o auxílio dessas grandes máquinas. Era o professor Tércio Passiti. Nunca se perdeu essencialmente o espírito COP, se entende por isso dedicação integral ao ensino, pesquisa e a projetos, né,
contratados com empresas para fazer inovação e resolver problemas. E, essa integração e esse espírito permaneceu. Mas havia mais integração entre programas. É uma tentativa de manter prevalentes os grandes princípios, né, de qualidade, né, mas com certas peculiaridades. Nós tivemos muito apoio dos Estados Unidos, né, da agência da AID, né, muito apoio. O professor Frank Tiller, que o Coimbra conhecia muito, ele estimulou muito a nossa parte. Não só ele, depois os alemães também, a DAD teve um papel muito grande. Essa cooperação internacional foi importante para nós também no início. Então, eu acho que o papel da COP foi fundamental nesse aspecto da implantação de pós-graduação e a atividade de pesquisa, né, no Brasil. A primeira coisa seria a reunificação. Ele faz o seguinte: acabaram todos os departamentos, não é mais nada disso, e faz uma reunificação, talvez com 2 ou 3. Tá? Mas para isso você precisaria fazer uma reforma enorme. Segundo, houve um problema seríssimo quando se implantou o tal professor tempo integral DE, dedicação exclusiva. Isto para as engenharias é um absurdo, essa coisa de todos assim. Então deviam ter mantido professores profissionais de grande competência, tempo parcial mesmo. Terceiro, para ser alguma coisa que realmente integre na universidade, a grande reforma seria entrar para o UFRJ. Tá? Entra para o UFRJ. Você não entra para departamento, aqui você entra para engenharia civil, ou para mecânica, ou para física. Então, eu acho que esse é uma coisa muito importante, porque no mundo inteiro o sistema universitário está mudando. A situação mudou. Né? Existem outras condições, inclusive com o ensino à distância, o uso de tecnologias, né? Desse ensino via rede. Então, isso tem que ser aproveitado, mas não pode ser integrado. Porque é interessante, né? E eu procuro me refrear um pouco disso, porque a gente tende a ficar com as tradições, né? E eu tenho que reconhecer que o mundo avança. Né? E na minha época eu também quebrei várias tradições, agora os novos vão quebrar as nossas. É assim mesmo que o mundo avança. Né? Mas se eu errar, que errar o quê, caramba? Você o quê? Vai perder um semestre da sua vida? Que, aliás, você não perde, você aprende outras coisas. Então, o que vocês têm que dar para eles, que nós temos que dar, é independência intelectual e coragem de enfrentar novos desafios.